Lucas capítulo 5, versículos 5 e 6 está escrito: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Os discípulos de Jesus não tinham conseguido pescar nada durante toda a noite. E diante daquela situação, eles acabaram se conformando com o fracasso. Eles eram homens acostumados com a pesca, faziam isso provavelmente todos os dias, pois viviam da pesca, mas naquele dia nada tinham pescado. Jesus então apontou outro lugar para que eles fossem e lançassem a rede. Jesus estava dizendo a eles que fizessem a mesma coisa, porém que tentassem de uma forma diferente daquela vez. E o texto diz que ao lançarem a rede novamente, debaixo da palavra que Jesus havia liberado para eles, o número de peixes que eles pescaram foi tão grande, que as suas redes quase se romperam. Hoje, o Senhor quer nos levar a refletir sobre a importância de ouvir o comando de Deus, crer e agir mediante a sua palavra. Todos os dias eu estou postando uma mensagem aqui no canal para a sua edificação, às 6 horas da manhã e às 18 horas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem com os seus contatos. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Deus. Eu te peço também que, caso você queira, coloque o seu pedido de oração no primeiro comentário fixo desse vídeo, que ao final dessa mensagem eu vou orar por você. Deixa eu fazer uma pergunta. No exercício da sua profissão, você aceitaria que uma pessoa sem a menor experiência na sua atividade te desse uma dica a respeito do que você faz? E ainda mais, você obedeceria ao comando dela? Foi isso o que aconteceu aqui nessa passagem. Os discípulos estavam acostumados com a pesca e mesmo assim aceitaram a opinião e o conselho de Jesus. A Bíblia não diz que Jesus era carpinteiro, como muitas pessoas costumam afirmar. Ele era filho de carpinteiro. E pode ser que José tenha ensinado algumas coisas desse ofício para ele. Mas em momento algum menciona que Jesus tinha alguma experiência com a pesca. E mesmo assim, os discípulos seguiram o seu comando e fizeram uma pesca milagrosa. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e agimos de acordo com o que ela está nos ordenando, nós podemos ter um resultado sobrenatural, bem maior do que o que estávamos esperando. A fé deve caminhar junto com as nossas atitudes. Simão poderia ter desacreditado do conselho de Jesus. Ele poderia ter deixado para pescar depois, ou, inclusive, poderia ter passado a missão para outro pescador. Mas ele não pensou duas vezes. Ele agiu imediatamente diante da palavra de Deus. E totalmente movido pela fé. É o que nos mostra a expressão sob a tua palavra. As palavras de Pedro revelam que não havia possibilidade natural de pescar em coisa alguma, pois eles já tinham tentado a noite toda. Mas que por ser Jesus quem estava lhe dizendo, somente por isso ele iria tentar de novo. Que lição tremenda essa passagem traz para nós. Quem sabe, muitas coisas que nós temos tentado nessa vida não deram certo até hoje. Muitos dos nossos sonhos, nossos projetos, metas que já tentamos alcançar em outras épocas, sem nenhum sucesso, e que por causa disso se tornaram esquecidas por nós. Mediante uma palavra de Deus, mediante uma palavra liberada pelo Senhor, isso hoje pode se tornar uma realidade.
Não adianta acreditarmos nas promessas de Deus e não agirmos em direção a elas. Simão estava na presença de Jesus, diante dos seus olhos. Hoje, a nossa fé precisa ainda mais ser colocada em prática, porque é através das nossas ações que nós recebemos a vida de Deus, que recebemos as bênçãos do Senhor e que expressamos a nossa confiança nele. O resultado daquela pescaria foi algo grandioso. Simão poderia ter tido fé, mas não ter jogado a rede. Mas ele jogou e os peixes vieram. Os peixes aqui simbolizam as bênçãos que nós podemos receber de Deus. Mas essas bênçãos não virão até nós enquanto nós optarmos apenas por acreditar e não colocarmos a nossa fé em ação. E não é apenas agir. Colocar a nossa fé em ação é o primeiro passo. A seguir, nós precisamos ter um caminho pré-estabelecido. Em Filipenses capítulo 2, o Senhor nos pede para que as nossas atitudes sejam as mesmas de Jesus Cristo. Temos que pensar antes de agir, para agirmos corretamente. Antes de fazer a coisa de qualquer jeito, precisamos parar e perguntar a nós mesmos o que Jesus faria em nosso lugar. O que sabemos é que Jesus sempre agia. Ele nunca deixou de agir. Ele sempre esteve disposto à ação. E como eram as atitudes de Jesus? Eram carregadas de amor, de obediência a Deus, de humildade, compaixão, de misericórdia e de paz. A partir dessas referências, o poder da nossa ação não é mais somente a expressão da nossa fé, mas a obediência a um mandamento bíblico e um caminho a ser traçado. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, que quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Não há resultado sem ação. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, também está escrito: busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Toda ação gera uma reação. Mais do que um ensinamento da física, essa também é a linguagem do reino. Sabemos disso desde o entendimento que recebemos sobre o plantar e o colher. Mas temos que entender que também está relacionado às nossas atitudes diárias. Tudo gera resultados. Por isso, precisamos agir de forma direcionada. Não ficar apenas observando o vento ou olhando as nuvens. Precisamos plantar e também precisamos colher. Os resultados vão chegar. E é importante que as nossas atitudes tenham sido favoráveis à vontade do Senhor. Em Mateus 26, Jesus diz que devemos orar e vigiar, para que não entremos em tentação. O verbo vigiar nos convida à ação. Orar é fundamental, mas agir também é primordial. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Mais do que materializar a fé, mais do que agir como Jesus agia e mais do que obter resultados, o vigiar é a conformidade do orar. Esse versículo resume tudo o que eu falei aqui hoje e é o que eu quero que você leve dessa mensagem. Tem pessoas que têm orado muito, só que têm vigiado pouco. Mas diante dessa palavra, eu quero te desafiar a agir. Guarde essa palavra no seu coração, mas decida colocá-la em prática. Continue orando e faça aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Mas decida também assumir uma nova postura em relação a tudo aquilo que tem te afastado de Deus. Você tem pedido ao Senhor saúde? Que tal melhorar a sua alimentação e começar uma rotina de exercícios físicos? Você tem orado para que a sua família seja salva? Que tal vigiar mais nas suas palavras, nas suas atitudes e cuidar mais do seu testemunho? A colheita virá no tempo certo, mas você precisa começar a lançar suas sementes. Eu quero orar por você. Senhor, até aqui tentamos a noite toda e não conseguimos pescar nada.
mas sob a sua palavra decidimos lançar novamente as nossas redes. Decidimos aliar a nossa oração com a nossa ação. E cremos que o Senhor pode nos trazer um resultado excelente e uma colheita sobrenatural. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, que o seu Espírito nos ensine a orar, mas também nos capacite a vigiar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.